Olá, boa tarde para você que está aí ligado na Terceira Via TV. Você assinante, eu já agradeço pelo carinho da audiência, todos os dias com a gente. E temos hoje mais uma vez o Adilson Dutra que vai comentar esses acontecimentos mais recentes aí do futebol brasileiro, muita coisa, né? Pois é. Olha, a demissão do técnico Milton Mendes do Vasco. Zé Ricardo, ex-Flamengo, senta-se à mesa hoje para conversar sobre a sua possível contratação com os dirigentes do Vasco. Quando diz que é com o Euriquinho, mas na verdade é com o Euricão. O time está uma posição acima do primeiro da zona de rebaixamento. Ele disse ontem que só aceita se for para fazer um trabalho bem programado e não de curto prazo, tipo até o final do ano, para evitar o rebaixamento. E aí, Adilson? A solução para o Vasco é Zé Ricardo? Hoje, Valdir Bigode está treinando interinamente o time, né? Que desde o ano de 2014 já teve vários treinadores, você se lembra? Teve o Doriva, Celso Rotti, Jorginho, Izinho, aquela dupla que levou um certo tempo lá. Cristóvão Borges e finalmente Milton Mendes. E aí como é que fica? Zé Ricardo já treinou o seu Flamengo. Bom treinador, competente. Se ele quiser trabalhar com a base, boa tarde primeiro, né, Luiz? Boa tarde, pessoal aí de casa. Se ele quiser trabalhar com a base e o Vasco deixar ele trabalhar com a base, vai ser um grande treinador para o Vasco. Agora, se der a ele esses medalhões que tem o Vasco lá, vai ser a mesma coisa de Milton Mendes, Jorginho, Zinho, Cristóvão Borges. Porque o problema do Vasco não é o treinador. O problema do Vasco é o comando do Vasco, você sabe disso, muito melhor do que eu. É o comando de cima, da cúpula vascaína, e o elenco do Vasco, que é de regular para ruim. Aliás, no começo do campeonato, Adilson, a gente já previa, né, que o Vasco ia lutar para não ser rebaixado. A última vez que eu estive aqui, você me fez duas perguntas. O Flamengo ainda é candidato ao título? Eu disse que não. O Vasco ainda pode cair? Pode. Por que o Vasco... Eu disse naquela oportunidade que o Vasco podia cair. O Vasco oscilava em jogos razoáveis, jogos ruins, e não fazia um jogo bom. Hoje, o Vasco continua no mesmo patamar. Botou os garotos, agora já não quer, está com medo de queimar os garotos. Esse menino Paulinho é muito bom, mas levantaram ele igual levantaram o Rafinha, lembra o Rafinha do Flamengo? Exatamente. Levantaram por causa de um jogo, mas é um bom jogador. E se o Zé Ricardo chegar, derem a ele carta branca para ele trabalhar com os garotos, como não foi dado a ele no Flamengo, porque ninguém melhor que o Zé Ricardo conhece a base do Flamengo, que foi ele que lançou todo mundo. E o Rueda vai aproveitar essa base do Flamengo. Acredito. O Rueda vai aproveitar, que o Rueda não vai ouvir Caetano, Rodrigo Caetano, não. O Rueda é independente. E o Zé Ricardo, como estava ali, grande nome, tomara que ele acerte com o Vasco, que eu gosto dele, como pessoa e como treinador. Então eu vejo um futuro não sombrio para o Zé Ricardo. E ele tira o Vasco dessa situação. E segundo a informação que a gente tem, que ele já treinou, inclusive, no Futebol passado, de salão, futebol de salão, futsal do Vasco e tal, aquela coisa. E você lembrou bem, o Rueda escalou no último jogo do Flamengo o garoto que vinha ficando no banco. O botou o Lucas Paquetá. E vai botar amanhã outra vez. Junto, daqui a pouco ele vai botar o Ronaldo, daqui a pouco ele vai lembrar que Léo Duarte é o melhor zagueiro que tem no Flamengo. Como o Vasco tem dois garotos da base na zaga que são excelentes. Tem dois laterais na base que são excelentes. Trouxeram o Ramon, não sei para que o Vasco trouxe o Ramon, ex-jogador, que tem atividade. Então o Vasco tem ali no meio do campo. Agora tem um detalhe também, né? Será que esses jogadores da base jogam até o fim do ano? A janela fecha dia 31 de agosto. Será que o Eurico não precisa de dinheiro e vai vender um bocado dessa garotada? Não? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Exatamente. Do Vasco, então, e se você me perguntar, o Vasco vai cair, eu sou capaz de dizer hoje, dia 22 de agosto, que o Vasco não cai. Nem ele, nem São Paulo. Porém, quando eu digo tem sempre um porém, a situação que a gente vive do futebol brasileiro hoje é muito complicada. É complicado. Porque agora não pode insistir com o Luiz Fabiano, não pode insistir com o Jomar, não pode insistir com o Rafael Marques, não pode... Aí o Zé Ricardo, que insistiu, caiu porque insistiu com o Márcio Araújo. Exatamente. A torcida que derrubou o Zé Ricardo, que ele não é mau treinador, ele é muito competente, ele é trabalhador, ele sabe das coisas. É estudioso. É estudioso. É verdade. O Vasco está fazendo uma ótima contratação. Não sou vascaíno, mas para o bem do futebol do Rio, tomara que o Zé Ricardo acerte com o Vasco e acerte o time do Vasco.
Muito bem, amanhã vai ser o dia D. Flamengo e Botafogo estarão jogando no Maracanã. É o jogo da volta da Copa do Brasil. Você vai ter imagens aí do treinamento ontem do Flamengo. Houve um treinamento lá no Ninho do Urubu, o treinamento do Flamengo, já visando esse jogo de amanhã, quarta-feira, com o Botafogo. O time do Flamengo, Adilson, você viu o jogo da ida. Você viu o jogo da ida que foi lá no Newton Santos, que deu sempre aquele problema de depredação de cadeiras, torcida no meio da rua esperando a outra para brigar. Infelizmente acontecem essas coisas. Agora, a nível de futebol, o que você acha? O Botafogo joga até pelo empate de 1-1 e 2-2. Está mais para quem a classificação? Eu acho que muita gente está dizendo que esse 0-0 favorece o Botafogo. Eu acho o contrário. O 0-0 favorece o Flamengo. Por quê? Eu explico. O Flamengo precisa de ganhar. O Botafogo vai jogar se defendendo, como ele tem jogado vários jogos desses mata-mata. Ele vai se fechar. Se recusar a atacar, ele vai ser atacado. E a zaga do Botafogo confessa. Principalmente sem Carly. Então, não vou dizer que o Flamengo é favorito, que é clássico e clássico, que é clássico e vice-versa, como dizia o Jardel. Mas eu vejo o Flamengo com ligeira vantagem por ter um time mais ajustado não, um time com mais talento. O Botafogo é mais ajustado. O Botafogo é um time muito mais ajustado que o Flamengo. Mas o Flamengo tem jogador para decidir. E o Botafogo, que dependia de pim-pão, não vai ter o pim-pão. Tá? Não, então você vê aonde eu estou querendo colocar, sem menosprezar, pelo amor de Deus. Sim, o Botafogo certeza é o time hoje do momento, é o melhor time do Rio hoje, conjunto, firmado. É o time que tem feito mais sucesso nos mata-matas. Mas eu não vejo o 0-0 com vantagem do Botafogo, não. Eu vejo o 0-0 com vantagem do Flamengo. Porque o Flamengo vai atacar, o Botafogo vai se recusar a atacar. E quem já dizia o Dom Luxemburgo, primeiro e único, que quem não tem vontade, o medo de perder, tira a vontade de vencer. Pois é, as brigas começam entre dirigentes. Na reunião desta segunda-feira, os presidentes dos dois clubes não chegaram a acordo sobre praticamente nada. Bandeira de Melo e Cadu Pereira, o Carlos Eduardo Pereira, do Botafogo, que já esteve aqui no programa várias vezes, saíram reclamando de intransigência um do outro. Será que vamos ter violência outra vez, Adilson? Esse Pereira, treinador, o presidente do Botafogo, para mim é a cópia piorada do Eurico Miranda. É o cara que quer fazer violência, o cara que não aceita nada, o cara que não concorda nada. Ele acha que rivalidade é inimizade. E ele faz isso com o Flamengo, não sei se com os outros, porque principalmente com o Flamengo. O Flamengo não é o grande rival dele, o Flamengo é o inimigo dele. E tudo que aconteceu de ruim nos outros dois jogos do Flamengo, lá no estádio Newton Santos, é culpa do Cadu Pereira, que para mim não passa de um Eurico piorado. Bom, desfalques, expulsos no primeiro jogo, Muralha pelo Flamengo naquele lance. Desfalque, Muralha? Muralha. É desfalque? Joel Carli pelo zagueiro do Botafogo. Qual será o maior desfalque para o seu time? Para o meu time? Não. Não, se você... Não, o Joel Carli para o Botafogo é o grande desfalque. Porque é o que eu estava dizendo aqui agora é mesmo. A defesa do Botafogo confessa. Principalmente sem Carli. O Pimpão é uma interrogação. Um dia pode ser o Pimpão, outro dia pode ser o Pimpão, né? O Pimpinho, né? Eu sei lá, eu não acredito no Pimpão, não. Mas pode amanhã chegar e decidir o jogo, que é mais meu amigo. Aliás, ele não joga amanhã. Né? Você está vendo aí o treinamento do Botafogo ontem, né? Foi lá, inclusive, ao lado do Engenhão, em área de dentro do Engenhão, que o Botafogo treinou ontem. Os jogadores fizeram ali, estão treinando, né? Justamente visando esse jogo de amanhã, que será no Maracanã. Nós vamos encerrando por aqui o primeiro bloco de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a Adilson, falando mais, né, sobre as coisas do futebol. Olha, o americano joga hoje à tarde, vai jogar hoje em Bangu, lá em Moça Bonita. Tem desfalque de 4 jogadores que estão entregues ao departamento médico. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tudo isso. Segura aí, pai e bola.